Olá, hoje vamos dar continuidade a esses nossos tópicos de estrutura da matéria, falando um pouco sobre o modelo atômico. Nós vimos nas aulas anteriores a importância que é o entendimento da estrutura da matéria e vimos que a matéria é composta de umas entidades físicas chamadas átomos. E aí, sabendo disso, a ciência passou a tentar investigar, tentar entender melhor os átomos. E a sequência que aconteceu foi, primeiro, todo mundo se convenceu de que a matéria era constituída de átomos, né? Então, os átomos existem, e isso veio dos modelos cinéticos da teoria dos gases, a comprovação das leis baseado em entidades massivas capazes de transportar momento. Aí nós vimos que os átomos têm elétrons, que são partículas de carga negativa, e o Thomson mediu a relação carga sobre massa para os elétrons, e também tem um núcleo de carga positiva, tá certo? Aonde está toda a massa do átomo, porque assim que se descobriu o elétron, se verificou que não era possível que o elétron tivesse toda a massa do átomo. Então, a massa devia estar em algum lugar. Foi aí que Rutherford descobriu a existência do núcleo, e isso, então, juntou os ingredientes que nós chamamos da constituição básica do átomo, que é o núcleo massivo de carga positiva, e é onde está toda a massa, né? E o elétron, que não tem massa, mas tem a carga negativa, de tal maneira que o átomo como um todo tem uma carga total nula. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer na aula de hoje é ver como que esses constituintes do átomo estão distribuídos. Então nós temos que fazer agora um modelo atômico, e para saber o modelo atômico é necessário saber como elétrons e núcleo estão coexistindo junto, né? Como que o núcleo atômico e os elétrons estão ali juntos de uma forma estável. A resposta para essa pergunta de como os elétrons e o núcleo estão distribuídos, a distribuição, algo que torna possível a existência do átomo, né? Para responder isso, a ciência teve que criar novos conceitos, que é um dos feitos mais relevantes, né, na nossa ciência moderna, que é a descoberta da chamada mecânica quântica, ou do comportamento quântico aí na natureza atômica. Muito bem, uma vez que a gente entendeu e o experimento de Rutherford nos revelou que o núcleo é um caroço massivo e o elétron é a parte não massiva, mas que está ali coexistindo, né, na região do núcleo, então o modelo mais simples a ser feito é o chamado modelo planetário para o átomo. Então, esse é o primeiro modelo que nós vamos fazer, que é um modelo planetário. Como o próprio nome diz, nós imaginamos aqui um núcleo positivo e um elétron negativo, né, circulando ao redor do átomo. Esse é o modelo planetário, como se fosse o elétron fosse um planeta ao redor de uma estrela principal, que é o núcleo. Aqui está toda a massa, e a interação que existe aqui é uma atração de natureza elétrica, não é isso? Fazendo com que o elétron fique preso. Bom, o modelo é muito simples, você pode fazer as continhas, todo mundo já aprendeu o movimento circular, então a gente pode imaginar que o elétron está no movimento circular ao redor do núcleo, e fazemos uma conta para saber qual é a frequência, né, com que o elétron gira ao redor do núcleo. Isso é uma conta muito simples, basta a gente levar em conta a carga do elétron, a carga do próton, como sendo a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Vamos começar fazendo um modelinho mecânico desse sistema planetário. Vamos colocar a força, né? Essa força que mantém o elétron preso ao núcleo,
ela é uma força de natureza elétrica, ela vale menos E² sobre R², que é a força de Coulomb dessas cargas. Mas essa força tem que ser igual também à força centrípeta, a força que faz com que o elétron ande em movimento circular. E se eu fizer essa conta, não é? Imaginando que isso tem que ser igual à massa do elétron vezes a frequência com que ele anda ao quadrado vezes o raio ao quadrado, que é a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Imaginando que ele... eu posso, imaginando que o raio é da ordem de meio angstroms, que é o chamado tamanho médio aqui do átomo. Então, o ômega seria 10 a 16 ciclos por segundo, tá certo? Então, uma frequência bastante alta, que corresponde aí praticamente já no limite entre a luz visível e a luz ultravioleta, em termos de frequência da luz. E com esse modelo, eu consigo fazer o elétron ficar ao redor do núcleo aqui, criando um modelo planetário. Mas aqui tem um problema. Aqui aparece o primeiro problema nosso. E o problema é que aqui eu tenho uma carga acelerada. E uma carga acelerada, porque para o elétron ficar ao redor do núcleo, a carga tem que estar acelerada. E toda vez que eu tenho uma carga acelerada, no eletromagnetismo, a carga acelerada ela emite radiação. É assim que é o princípio das antenas, né? Eu acelero as cargas através de uma corrente oscilatória e o resultado disso é a emissão de radiação. O elétron aqui, segundo as regras do eletromagnetismo clássico, para que o elétron fique ao redor do núcleo, ele tem que estar acelerado, né? É que é a mesma maneira que a Lua fica ao redor da Terra, através da ação da gravidade. Aqui é a ação elétrica. Então ele estaria acelerado. Se ele está acelerado, ele constantemente vai emitir radiação. Então esse modelo planetário, ele exige, né, para que o eletromagnetismo tudo esteja verdadeiro, que o elétron esteja constantemente emitindo radiação. Mas se o elétron emite radiação, ele está perdendo energia. Então o fato da carga estar acelerada, deixa eu fazer aqui um desenho melhor, né? Eu tenho aqui o núcleo e eu tenho aqui o elétron, que como a gente viu, está acelerado pelo fato de estar em órbita, não é? E ele então está emitindo radiação. Essa emissão de radiação faz com que ele perca energia, porque afinal a energia eletrostática que está aqui, né, vai ter que ser dissipada na forma de radiação. O resultado disso é que eu teria um elétron que iria colapsar no núcleo. Então, com o passar do tempo, o elétron iria colapsar. Se eu calcular o tempo, se eu usar as leis básicas do eletromagnetismo e calcular o tempo médio que demora para a carga, o elétron, cair em cima do núcleo e virar aí na verdade, aniquilar-se, né? Converter o próton aqui dentro em nêutron e assim por diante, isso é da ordem de 10 a menos 7 de segundos, né? É um décimo de microsegundo. Então a matéria, quando ela é concebida, o átomo só poderia, pelas leis básicas do eletromagnetismo, viver somente esse tempo. Então esse modelo certamente é um modelo que, se não fosse por esse fato do elétron estar irradiando, ele poderia explicar como que o elétron e o núcleo, né, ficam junto aqui, formando os átomos que estão ao nosso redor. Bom, mas a gente sabe que ele existe por um tempo maior do que 10 a menos 7 segundos. Então essa instabilidade devido à radiação do elétron não deve estar acontecendo. E a questão é como explicar, porque isso é necessário pelas leis básicas do eletromagnetismo que eu conheço. Quem resolve esse problema é um cientista chamado Niels Bohr. Bohr cria um modelo um pouco diferente, que nós vamos chamar de modelo de Bohr. E esse modelo de Bohr,
ele é um modelo que vem para explicar essas inconsistências que estão acontecendo. O modelo de Bohr é um modelo que procura verificar que está faltando alguns elementos naquela análise no modelo planetário. Mas antes de explicar o modelo de Bohr, e já que ele é criado para a estabilidade do elétron junto com o núcleo formando o átomo, é importante, e essa instabilidade ela se demonstra através da emissão de radiação, é importante a gente ver o que se observava quando se olhava a radiação emitida por átomos. Isso era feito da seguinte maneira. Então, quando se fazia descargas elétricas em gases, e gases são compostos de átomos, você tinha aqui uma ampola, você pegava, dava uma descarga elétrica, né? Então colocava aqui eletricidade, alternada ou contínua, não importa, e o que você observa é radiação saindo, né? São chamados tubos de descarga. Essa luz que está saindo, ela advém dos átomos, ela advém das colisões que os elétrons da descarga fazem com os átomos, excitam os átomos, transferem energia para os átomos, e então eu observo essa luz. E quando se observava essa luz emitida pelo gás contido aqui na ampola, eles notavam que essa radiação era ela, se eu olhasse aqui, a intensidade da radiação versus a frequência da radiação, eu observava linhas muito bem determinadas. Então, ao invés de ter um espectro contínuo, como é o caso da radiação emitida pelo Sol, né, ou de um objeto aquecido, que é chamada radiação de corpo negro, né, nós obtínhamos aqui chamadas linhas espectrais. Então, esse estudo da intensidade versus a frequência é o que nós chamamos de espectro. Então, o espectro de emissão dos átomos é composto de linhas discretas. Essa era a conclusão que se tinha. Era uma observação. Então, o Bohr sabia que ele tinha que propor um modelo que explicasse duas coisas. Primeiro, por que o elétron não colapsa no núcleo, como era, vamos dizer, exigido pelo eletromagnetismo? E a segunda coisa é, por que tinha linhas bem específicas? Por que a natureza da emissão dos átomos era feita através de um espectro, né, de cores muito bem determinadas, são as chamadas linhas de emissão atômica ou linhas espectrais. Então o modelo de Bohr conjuga tudo isso, e o Bohr analisa esse problema e propõe alguns postulados que violavam um pouco a mecânica clássica que se conhecia, porque pela mecânica clássica o elétron cairia dentro do núcleo. Não é? Se eu levar em conta o eletromagnetismo e a mecânica clássica, o elétron não pode ser estável, ele cairia dentro do núcleo. Então o Bohr, ele fala assim, olha, tudo aqui indica o seguinte, que coisas diferentes desses conceitos estão acontecendo dentro do átomo. Ele vem e diz que o elétron no átomo, ele existe. Então aqui eu vou desenhar novamente o núcleo. E ele diz que o elétron no átomo existe em trajetórias bem determinadas, que são chamadas órbitas de Bohr, e que essas trajetórias não são quaisquer, só algumas trajetórias são possíveis, e que a existência dessas trajetórias podem ser obtidas através de algumas regras simples, né, que o Bohr postula. Então, a primeira coisa que o Bohr fala é o seguinte, ele diz que o elétron está em trajetórias circulares, mas são trajetórias circulares específicas. Mas primeiro ele admite que tem trajetórias circulares. Mas ele fala assim, não é qualquer trajetória circular, tá certo? O elétron está em trajetórias circulares, mas não é qualquer trajetória que serve. Só servem as trajetórias onde a velocidade, o momento do elétron e o raio da órbita, então se eu pegar aqui, esse é o raio da órbita, estão de acordo com uma regra que é que o produto
do raio da órbita pelo momento é o número inteiro de uma constante que é chamada constante de Planck. Então, n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante, números inteiros. Então, esse produto do momento pelo raio é o que nós chamamos de momento angular. Tá? Então, em mecânica, esse é o chamado momento angular, que caracteriza a existência de circulação, né? De órbita, de momento angular, de movimento rotatório. E então, basicamente, o que ele está dizendo nesse postulado é que o momento angular do átomo tem que ser um número inteiro de uma constante, que vai acabar sendo uma constante muito importante, que é a constante de Planck. Então, H cortado é a constante de Planck. Na verdade, ela é a constante de Planck dividido por 2π, por isso que é H cortado e não é H só. Mas é uma constante fundamental da chamada natureza quântica da matéria. Agora, isso está completamente em desacordo com aquilo que a mecânica clássica iria prever, que o elétron colapsaria dentro do núcleo. E, finalmente, ele diz o seguinte, são trajetórias circulares estáveis, né? Óbvio, eu não coloquei aqui, mas vou... E, finalmente, ele diz assim, ao passar de uma trajetória para outra, há emissão de luz. Então, ao passar de uma órbita para outra, de uma para outra dessas órbitas, há emissão de luz. Então, isso significa que essas são as possíveis órbitas do elétron. Quando ele estiver aqui numa órbita e quiser passar para outra, ele tem que absorver luz. Então, a luz tem que vir de fora e ser absorvida pelo elétron. Aí ele passa de uma órbita interna para uma órbita externa. Mas se por acaso o elétron estiver numa órbita externa e vai se movimentar para uma órbita mais interna, ele emite radiação. E a energia da radiação tem que ser a diferença de energia dessas órbitas. Como as órbitas são determinadas, quando o elétron emitir radiação, ele vai emitir radiação com uma cor bem determinada, que é a cor característica da energia, né? Da diferença de energia que tem essas órbitas. Ou trocando em miúdos, se ele estiver numa órbita e passar para outra, então existe um desbalanço de energia que acontece. Porque cada órbita tem uma energia, né? Cada órbita tem uma velocidade, cada órbita corresponde a uma energia total. E ao fazer isso, ele emite, se vocês se lembram do curso de ótica, ele vai emitir luz a uma determinada frequência. A frequência F que emitida pela luz é a diferença de energia. Então, a diferença de energia das órbitas é convertida em luz, em energia eletromagnética. Esse é o modelo de Bohr. Aqui está resumido o que o Bohr achou que estava acontecendo dentro da natureza da matéria. Com isso, ele explicava muita coisa. Ele explicava as chamadas raias espectrais emitidas pelos átomos. Ele explicava por que o elétron, né, ele não colapsa, porque ele assume que as trajetórias são estáveis e que obedecem a esse princípio. Então ele explica quase tudo com esse modelo. Não é verdade? E com isso, a gente cria um átomo que o elétron não existe só ao redor do núcleo, ele existe ao redor do núcleo de uma forma muito específica. Então, não é de qualquer maneira que o elétron pode ficar ao redor do núcleo. Ele pode ficar ao redor do núcleo de forma a obedecer certos princípios. E esses princípios são os princípios básicos da mecânica quântica. Então, ao criar o modelo de Bohr e verificar experimentalmente que estava acontecendo aquilo, o Bohr, ele confirma que novos conceitos são necessários.
não dá para usar só as leis de Newton e o eletromagnetismo clássico para explicar a existência do átomo. A existência do átomo demanda conceitos novos. E esses conceitos novos são os chamados conceitos da mecânica quântica, os conceitos da natureza quântica da matéria. Bom, então, com isso se fez vários experimentos, existem experimentos interessantes que foram feitos. Existe um experimento muito importante, que é o experimento de Frank Hertz, onde através da descarga, você passando elétrons dentro de um gás, você observa de que maneira a energia do elétron é transferida para os átomos e observa que não é qualquer energia, existem picos da energia de transferência, que são exatamente, né, as situações onde o elétron pode receber energia para sair de uma órbita e vir para outra. E existem também as observações de descarga nos gases que também comprovam isso. Existia um conjunto de linhas que eram observados, pegava-se átomo de hidrogênio, dava-se uma descarga e aí então você observava as chamadas raias espectrais do hidrogênio. E você observa famílias de raias espectrais. E essas famílias advêm, eu excito o átomo, quando ele volta, eu excito lá para qualquer órbita. Quando ele começa a voltar, ele pode pular para órbitas diferentes. Então isso cria conjunto de linhas de emissão dos átomos, que são as chamadas raias espectrais características do átomo de hidrogênio. Elas tinham sido estudadas vastamente por muitos cientistas. Rydberg, Lyman e assim por diante estudaram essas raias espectrais, sabiam que ela obedecia uma determinada regra de números inteiros aqui, que é esse n, mas não sabiam de onde adivinha. Então o Bohr dá um passo mais nesse entendimento da matéria e, de alguma forma, consegue colocar matematicamente como que isso está ocorrendo. Claro que você deve estar perguntando agora, mas por que isso acontece? Da onde nasce isso? É uma adivinhação do Bohr ou tem algo mais fundamental por trás disso? Então, o modelo de Bohr, que eu já acabei de mostrar para vocês como é, são órbitas estáveis bem determinadas pela chamada discretização ou quantização do momento angular do elétron ao redor do núcleo, e isso, para ele pular de uma órbita para outra, só algumas órbitas são possíveis, e para ele pular de uma para outra, ele tem que necessariamente ou dar energia ou absorver energia do exterior. Então isso explica uma série de observações que se faz na natureza, inclusive a luz que vem de algumas estrelas, que tem natureza atômica, né? Que vem dessas transições. Então, olhando essas linhas espectrais, você é até capaz de saber que elemento químico tem lá. Mas, por trás desse modelo, existe a chamada natureza ondulatória do elétron. Na verdade, a natureza ondulatória do elétron aqui no átomo, ela é mais geral. Ela é, de fato, o princípio básico da mecânica quântica. E existe um postulado que foi feito por de Broglie, né? O de Broglie era um cientista francês que falou que toda massa que tenha momento tem associado a ela um comprimento de onda. Ela se comporta como se fosse uma onda. E essa onda tem exatamente um comprimento de onda que é dado por isso. Qualquer massa animada de velocidade, que isso então representa um momento, né? Lembra-se que momento, P é mv, tem... Isso aqui veio de uma analogia feita com a radiação de corpo negro, explicação do Planck, da existência do fóton. Então o fóton, que é uma porção de energia, de luz, comporta-se como uma partícula, então o de Broglie falou, pô, então massa também vai se comportar como onda. E fez aí uma analogia e ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Mas o importante é que toda partícula que tenha velocidade vai se comportar como onda. Então agora você imagine a situação onde eu tenho uma partícula andando ao redor do núcleo e ela então tem velocidade, então eu vou pegar ela aqui que tem massa m e vou dar ela uma velocidade v,
em órbita aqui. E se ela for uma onda, o caminho fechado dessa onda, que é uma coisa peculiar de onda, tem que se fechar, tem que gerar o que nós chamamos de uma interferência construtiva. Tá certo? Isso aqui é chamado onda de de Broglie. Tá certo? Isso aqui é chamada onda de de Broglie, que é o princípio fundamental da mecânica quântica. O que a mecânica quântica faz é isso, tratar a matéria como ondas, né? E isso é o que a natureza é, né? Bom, então se eu pegar aqui uma trajetória que tenha raio R, e se isso aqui for uma onda, então eu tenho, como condição dessa onda existir, eu tenho que o tamanho da trajetória, que é 2π vezes R, que é o perímetro aqui, né, desse círculo, tem que ser um número inteiro de ondas, para que a onda exista nesse caminho periódico, nesse caminho fechado. Isso é que nem uma corda de violão. O tamanho da corda tem que conter um certo número de comprimentos de onda e assim por diante. Então, essa é a condição para a existência dessa onda. Então, se a matéria é onda, então isso aqui tem que ser verdadeiro. Mas o de Broglie falou para a gente que o H é isso aqui, então eu tenho que 2π vezes R é igual a N vezes H sobre MV. Ou seja, MV vezes R é igual a NH sobre 2π. Que é exatamente a condição de Bohr no seu átomo. Então, quando o Bohr falou que MV era igual a NH cortado, onde N aqui é igual a 1, 2, 3, assim, um número inteiro, ele estava automaticamente dizendo que o elétron dentro do átomo se comporta como uma onda. E as consequências que isso tem são muito vastas, né? A consequência de que o elétron é uma onda dentro do átomo vai gerar todo o nascimento de uma nova interpretação da natureza, de uma nova interpretação da natureza, da estrutura da matéria, que é a natureza quântica. Bom, isso justifica, na verdade, o fato de que a matéria tem essa composição. Então isso fecha uma constituição do átomo para a gente. O átomo é esse sistema onde você tem o elétron ao redor do núcleo. Então o elétron, ele existe ao redor do núcleo, a sua carga está lá distribuída. Esse modelo permite a gente estudar na forma de trajetórias, mas na verdade o elétron ele fica distribuído ao redor do núcleo. E se eu fizesse esse desenho, seria assim, né? Eu tenho aqui um núcleo positivo muito pequeno. A gente já viu através de Rutherford que o núcleo é 10.000 vezes menor do que o átomo em si. E o elétron agora tem que estar aqui. E essas condições, como dita pelo modelo de Bohr, diz que o elétron, na verdade, está distribuído, está em órbitas aqui, mas na verdade é como se fosse uma nuvem. Por isso que a gente chama nuvem eletrônica. Distribuída ao redor do núcleo. Então esse é um modelo atômico que tudo isso nos permite fechar. Eu tenho, na verdade, eu vejo que o momento angular é quantizado e para isso eu tenho que usar conceitos que eu sei muito bem, que é o conceito de momento, né? E eu construo isso, mas na verdade o quadro se fecha tendo lá o núcleo segurando o elétron como se fosse uma nuvem, né? Como se fosse uma nuvem ao redor do núcleo. E as condições, as restrições impostas pela mecânica quântica dizem que essa nuvem não pode ser qualquer uma. Essa distribuição de carga ao redor do núcleo, ela é discreta, ela é quantizada. E isso dá origem ao que nós chamamos dos orbitais atômicos. O que são os orbitais atômicos? Os orbitais atômicos são exatamente a distribuição de carga que o elétron está sujeito, que o elétron representa,
no átomo. E esses orbitais, eles são essencialmente como que a carga negativa está distribuída. E esses orbitais, na verdade, vão determinar uma série de coisas. Como, por exemplo, como que o átomo se liga ao outro. Porque um outro que vai se aproximar aqui agora, a forma com que essa nuvem está distribuída vai ser extremamente importante para que ele se ligue ao outro, formando o que nós vamos chamar de uma molécula. A maneira que ele está distribuído também é fundamental para você poder distribuir energia, porque agora eu não tenho só um elétron, eu tenho vários. Então você vai ter a nuvem eletrônica se distribuindo, fechando as chamadas camadas, distribuindo espacialmente de formas muito bem distintas, não é isso? E dependendo do núcleo, se eu tenho aqui um núcleo de ferro, ou um núcleo de carbono, ou um núcleo de hidrogênio, ou um núcleo de hélio, qualquer que seja o núcleo, essa distribuição pode ser distinta. E isso então dá aos átomos características diferentes quando o que importa é a nuvem eletrônica, que são as chamadas características químicas dos elementos. Os elementos são mais reativos, menos reativos, eles se comportam diferentemente simplesmente pela distribuição da carga eletrônica. O ferro, por exemplo, tem uma distribuição muito peculiar, que reage muito com o oxigênio. O ouro já tem uma distribuição diferente, que reage pouco. Por isso que o ouro fica brilhando, não enferruja, né? E agora que nós sabemos um pouco da constituição e do modelo atômico, nós podemos dar um passo no nosso curso aprendendo como que os átomos se ligam, como que se forma a chamada ligação química, e tudo isso através da distribuição de carga, através da nuvem eletrônica, né, que originou desse modelo atômico que nós construímos para entender como que o elétron está ao redor do núcleo. Esses conceitos virão, certamente, nas próximas aulas que virão. Até lá!